Bem-vindos a mais um episódio do podcast Hospitalar 2024. Esse aqui é mais um canal que a gente tem para compartilhar com vocês as novidades dessa edição que acontece de 21 a 24 de maio aqui em São Paulo. Já anota na sua agenda. Eu sou Juliana Vicente, eu sou Head do Portfólio de Saúde da Informa Markets e host desse podcast, onde eu estou recebendo os nossos curadores de conteúdo para contar todas as novidades dos nossos congressos. No episódio de hoje, eu tenho aqui o prazer de receber o Dr. Fábio Gastal, que é o curador de conteúdo do CIS, Congresso Internacional de Serviços em Saúde. Obviamente, ele tem um currículo muito maior do que esse, mas eu vou usar com orgulho que você é nosso curador de conteúdo e te dar boas-vindas. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, muito obrigado. E talvez, se quer complementar o meu currículo, dizer que eu sou o decano dos curadores, porque eu sou o mais antigo dos curadores de conteúdo, com muita honra. Para mim é uma satisfação estar com vocês aqui hoje, porque eu acho que a Hospitalar cumpre um papel fundamental no sistema de saúde brasileiro e nessa perspectiva a gente procura renovar a cada ano, mas ao mesmo tempo trazer conteúdos que contribuam para a discussão do sistema de saúde no Brasil. Que legal, e já que você comentou aqui, eu vou contar para vocês antes da gente entrar nos detalhes do CIS desse ano. O Fábio Gastal está com a Hospitalar desde 1993 em seu evento de lançamento. Desde a primeira edição em 1994, não quero entregar a idade de ninguém, mas quero dizer que o quão importante e parceiro ele é nosso. E ele é o nosso curador oficial aqui, presidente do CIS, desde 2013. Sim, isso. Que bacana. E na verdade, que eu estava explicando, eu assumi a curadoria de conteúdo do CIS, apesar de ter participado de todas as hospitalares, justamente quando ele se transformou de Congresso Latino-Americano de Serviço de Saúde em Congresso Internacional de Serviço de Saúde, justamente em respeito ao crescimento que a feira já tinha, a relevância internacional, que não tinha mais sentido nós continuarmos falando de latino-americano sendo uma feira mundial como é a Hospitalar desde aquela época. Então, isso mostrou inclusive essa ousadia da feira do Brasil, de São Paulo e da organização que trouxe essa perspectiva, e aí o CIS assumiu esse papel e esse nome. Mas, na verdade, é um congresso que está desde 94 sendo realizado todos os anos, tratando da questão do sistema de saúde no Brasil e hoje no mundo também, trazendo temáticas que vão discutir essas grandes questões. E é um congresso com uma grande relevância ali dentro da Hospitalar, o qual a gente tem muito orgulho de receber ali com a gente, de sediar. Esse ano o CIS acontece nos dias 22 e 23 de maio, como a gente já citou aqui durante o Hospitalar, e o Fábio vai contar um pouquinho para a gente como ele tem trabalhado a grade, quem ele está convidando para falar, quais temas vão ser discutidos e debatidos, até para você que vai participar ou está em dúvida se o CIS é para você, poder já se programar e se planejar. E aí, Fábio, a gente costuma dizer aqui que o CIS é um encontro para multiplicar programas de sucesso e disseminar novas práticas para garantir qualidade, eficiência, sustentabilidade e humanização no atendimento à saúde. Até bonito, assim, né? E ao longo desses anos, eu tenho certeza que você tem acompanhado muita evolução no setor e dá para ver aqui pela grade do ano que eu já vi, já dei uma olhada, que fala do impacto prático, assistencial e estratégico das tecnologias no sistema da saúde, que estamos diante de novas transformações no setor. Então me fala um pouquinho, como você enxerga essa evolução ao longo dos anos e como que isso se manifesta nessa temática que foi escolhida para o CIS desse ano? O CIS, ele é um congresso essencialmente de políticas de saúde, né? Ele visa discutir o que está acontecendo no Brasil e no mundo, que de alguma maneira reflete no dia a dia dos profissionais, das organizações e como as coisas estão acontecendo. E esse ano, nessa perspectiva e como uma temática de fundo, está toda essa discussão da inteligência artificial. Nós temos um congresso que vai tratar disso especificamente. Então a ideia foi discutir, como isso está realmente acontecendo no dia a dia dos hospitais, dos serviços de saúde, como que porque antes da inteligência artificial tem a transformação digital. Como é que isso acontece, como é que se deu? Óbvio que nós tivemos aí uma revolução provocada pela pandemia, que felizmente consolidou toda essa discussão da telemedicina no Brasil e avanços e contra-avanços, né, que de alguma maneira representado por algumas dificuldades nesse processo, mas de certa maneira o que nós temos certeza é que nós estamos num processo de mudança muito radical e isso está dado em grande parte pela transformação digital.
mais do que especificamente qualquer tecnologia, mas a transformação digital que ela tá se dando no dia a dia das organizações, e cada uma a seu tempo e cada uma com as suas características. Então nós procuramos trazer convidados de diversos países e com diversas realidades. Nós temos convidados da Espanha, convidados de Portugal, convidados da ISQA, que é a Sociedade Internacional de Qualidade em Saúde e Qualidade em Serviços de Saúde, que é a nossa parceira já há 5 edições do Hospitalar, junto com a ONA, com a Organização Nacional de Acreditação, que discutem também essas questões relacionadas à segurança do paciente, regulação, acreditação, qualidade, de como também essas transformações elas mudam a realidade dos processos de transformação que nós temos nas organizações de saúde. Então nós trouxemos convidados que vêm, digamos assim, abordando a temática de uma forma mais acadêmica, mas fundamentalmente o que se quer discutir é como isso repercute em última instância no médico, no paciente e na organização. Ou seja, como é que as coisas estão acontecendo em Portugal, na Espanha, no Brasil, na Alemanha, na Irlanda, numa visão global, que é o que a ISQA está trazendo. Nós estamos convidando a presidente que vai vir, a presidente eleita da ISQA, Ellen John, que é uma profissional holandesa, mas que hoje também já faz uma discussão global e mundial sobre justamente como que estão se dando essas questões em diversos contextos, na Ásia, na Europa, na África, na América, justamente como isso impacta no dia a dia das organizações, porque o mundo é muito diverso, né? Nós temos situações muito desiguais e que a gente precisa também entender como que essas coisas vão repercutir no dia a dia das pessoas e das organizações. Que legal. E aí um ponto que você citou aqui, que é uma característica do CIS, né, que é ser um congresso internacional. E a gente sabe que a nossa sociedade hoje está ultra conectada, as distâncias estão cada vez menores e o acesso às experiências internacionais pode parecer ser mais facilitado, né? E aí, diante desse volume de mais informações, conexões, como foi para você, como curador, o processo de escolha dos cases e dos convidados internacionais dessa edição? Eu sei que aí definir as experiências internacionais que vão impactar o cenário brasileiro, como que foi isso e o que você traria aqui para quem está assistindo, o destaque do que tem no conteúdo para que ele entenda a relevância do Congresso e consiga colocar o CIS na agenda? O esforço que a gente fez foi fundamentalmente não fazer um congresso de tecnologia, até para respeitar justamente a divisão de tarefas dos nossos eventos dentro da Hospitalar, mas fundamentalmente trazer um pouco como que as coisas acontecem. Então esse ano, por exemplo, o CIS está trazendo pela primeira vez uma mesa redonda que vai tratar da questão da educação e a tecnologia e a transformação digital e o impacto disso na saúde. Porque na verdade assim, a transformação digital e tudo isso que está acontecendo é tão profundo que na verdade a gente precisa rediscutir a educação para o uso dessas tecnologias e a própria transformação digital da educação, né? Então vem especialistas estrangeiros que vão trazer experiências internacionais de novos modelos de educação médica, de novas estratégias de capacitação de profissionais de saúde, como isso está acontecendo na realidade de alguns países, e temos também experiências nacionais que vão estar mostrando que também o mundo não está tão distante, o Brasil não está tão distante do mundo como às vezes nos parece quando a gente intensifica demais o complexo de vira-lata do brasileiro, né? Que de alguma maneira nos faz bastante mal, até porque em termos de saúde o Brasil não deve nada a ninguém, né? E mostrou isso, né, na pandemia. Se nós não tivéssemos alguns problemas que foram muito mais de índole política do que técnica, nós teríamos resolvido até bem melhor a questão de saúde. Então, na verdade, a gente não deve nada cientificamente e tecnologicamente aos países centrais, vamos dizer assim, e por isso a gente precisa equiparar. O grande problema é que o Brasil é um país muito desigual, pouco educado, que não completou determinadas transformações educacionais que precisavam ser completadas, e o setor de saúde é um setor generoso, avançado, e que de alguma maneira puxa o país para frente, muitas vezes provocando essas discussões, porque o próprio SUS é um exemplo do que pode um país com dificuldades fazer, e isso serve de exemplos para outros países. Quando a gente sai do Brasil,
o Brasil sempre é bem falado em termos de saúde. Só que nós brasileiros acreditamos pouco no que nós fazemos, e eu acho que isso... E a hospitalar é um grande exemplo disso. Ou seja, nós temos uma das maiores, talvez a segunda ou terceira maior feira do mundo no Brasil, e nós, muitos brasileiros, não acreditamos que o Brasil seja capaz dessas coisas, e eu acho que está na hora da gente começar a acreditar um pouco mais. E é verdade, né? Como você citou da hospitalar aqui, a hospitalar hoje está entre a terceira ou quarta maior feira, né? Um evento voltado para o setor da saúde do mundo. Então, aqui na América Latina, a gente disparadamente é o maior. Esse ano a gente vai reunir 1.200 expositores, ali trazendo soluções, tecnologias, né? E a gente tem alguns congressos acontecendo durante a feira. O CIS é um deles, que a gente está discutindo aqui. O CIS é o velhinho, né? O CIS é o velhinho. Não falo velhinho, mais experiente. É o nosso grande congresso ali. Mas a gente tem apresentado aqui nesse podcast as conversas com cada um dos curadores dos nossos congressos, que são 5 os congressos oficiais, para que vocês possam conhecer a grade previamente e já poder se programar. E aí, falando um pouco ali, né, da grade, de toda a construção que tem sido feita, a gente sabe que o trabalho do curador para conseguir escolher temas, encontrar pessoas para falar, no seu caso que tem convidados internacionais, conseguir agenda e disponibilidade para que eles consigam viajar e vir até o Brasil, são várias coisas que impactam, né? Mas o que tem de debate ali que você traria muito como destaque e falaria, olha, fiquem muito de olho ali nesse assunto que eu acho que ele vai chamar bastante a atenção do público? Eu acho que o aspecto mais importante é discutir a transformação digital na prática. Ou seja, o que eu propus para cada um dos convidados, que vai ser presencial esse ano, nós resolvemos voltar um pouco no sentido do tempo, até porque nós insistimos na presença dos nossos convidados, e inclusive com tradução simultânea, todas as questões que de alguma maneira antes da pandemia a gente encaminhava, porque nos parece que é um momento também de congraçamento, e é um momento que, ao convidar pessoas de fora do Brasil, essas pessoas se dão conta do tamanho do Brasil, né? Então, acho que é um caminho de dupla via. Então, o evento presencial tem essa relevância também de integração e de discussão. E a temática de como acontece a transformação digital na prática, ou seja, como cada um está fazendo, como é que estão resolvendo os problemas de uso da inteligência artificial para o diagnóstico por imagem na comunidade basca da Espanha. Como em Portugal estão fazendo remuneração diferenciada por gestão de risco do paciente para remunerar diferente os hospitais e os serviços de saúde. Isso só se faz com recursos digitais, computacionais, inteligência artificial, ou seja, integrando essas soluções de forma concreta, resolvendo problemas. E como tem no Brasil também soluções desse tipo sendo implementadas em parte do sistema de saúde, em experiências locais. Então, um pouco o CIS sempre fez isso, esse balanço entre o global e o local, fazendo discussões. Então, essa questão da educação mesmo vai ter uma experiência internacional e uma experiência nacional mostrando como que o Brasil está fazendo eventos, por exemplo, educacionais na área da saúde, que reúnem em semanas educacionais da saúde 90, 100 mil inscritos, aí totalmente digital, né? Não é presencial, mas que durante o ano passado nós fizemos um evento desse tipo, onde tinha mais de 90 mil pessoas assistindo temas específicos da área da saúde online, e aconteceu. Então, e o Brasil faz essas coisas, só que às vezes a gente não conta essas coisas e não sabe. Não, é tanta coisa acontecendo, e normalmente na mídia só sai notícia ruim, e nas redes sociais sai pior. Então, ou seja, só se valoriza o que é de ruim, e não as coisas boas que se fazem no Brasil, né? Bom, então mais um motivo para participar do CIS. É ter 2 dias ali de alívio de notícia ruim, conseguir ter notícias boas do mundo e do Brasil, vendo tudo que o nosso time aqui de profissionais da saúde já tem feito aí no setor. E para né? fazer justiça à tradição latino-americana, também teremos no encerramento um palestrante colombiano que vai falar também da questão de meio ambiente, integração
transformação digital e meio ambiente, uma experiência super bacana e que vai conectar o CIS com o Congresso Mundial de Hospitais que vai acontecer no Rio de Janeiro em setembro, que tem apoio, inclusive, da Informa, né? Sim, sim. Nós somos apoiadores junto ali com a Federação Brasileira de Hospitais. Eles, inclusive, estarão com a gente na Hospitalar até fazendo o pré-lançamento do Congresso. Olha, o pouquinho que eu ouvi aqui já deu para eu ficar com um gostinho de quero mais, e acho que essa era a ideia. E são só 2 dias, né? Diferente de outros que são 4 dias, o CIS é só 22 e 23, justamente porque é o evento de política de saúde, então historicamente sempre foi 2 dias e sempre foi para deixar essa coisa de provocar e deixar vontade de ir no ano que vem. Provoca, continua o debate no corredor da feira, continua os debates ao longo do ano, e aí no ano que vem o Gastal volta com uma outra programação provocativa. Olha que eu estou por me aposentar há vários anos. Você já. Para, hein, Gastal? Pode pedir que a gente não dá. A gente não aceita esse pedido de demissão. Mas enfim, vocês viram aí que vai ter muita coisa boa no CIS. O CIS está com uma grade muito legal. Se você ficou interessado, quer saber mais, entra lá, hospitalar.com, no nosso site, na página de congressos. Você encontra toda a programação do CIS e dos outros 4 congressos oficiais da Hospitalar. Você consegue olhar ali os tickets, as opções que a gente tem, porque vai desde você poder comprar o ticket para um dia, até o Full Pass, onde você consegue acessar livremente os 5 congressos. Então, faça a sua programação. Aproveite essa semana, que acaba sendo uma grande semana da saúde aqui no Brasil, né? Onde todo o setor se reúne. Coloca na sua agenda para você participar e conhecer o que o mundo e o Brasil têm feito de bom aqui em questão de tecnologia na saúde. Né, Gastal? Quero te agradecer por você ter vindo aqui com a gente, dizer que eu te encontro lá no Hospitalar. Nos veremos na Hospitalar, com certeza. Vai ser um grande prazer. E para você, então, que ficou aqui com a gente, se você ainda está em dúvida sobre qual congresso participar, continua acompanhando aqui o nosso podcast, né? Dá uma olhada em todos os episódios, escuta o que cada um dos curadores está contando, acompanha as nossas redes sociais, onde a gente coloca todas as novidades. E eu também encontro vocês no Hospitalar, 21 a 24 de maio, em São Paulo.